Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da Família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. Como de praxe, deixa aquele like maneiro que ajuda na divulgação do nosso vídeo. E se inscreva no canal, é aqui embaixo no botão vermelho, se inscreva, tu não paga nada, meu irmão, é de graça. Então se inscreva lá e recomendo clicar no sininho para receber as notificações, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui no canal, você será informado pelo YouTube no conforto do seu lar. Show de bola? Se inscreveu lá, tá seguindo a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Então vamos conversar, ter aquela conversa, aquela análise maneira sobre o que o Fluminense precisa fazer para voltar a ser campeão no ano de 2021, esse ano que começou. Nós precisamos, o Fluminense é um time grande, o Fluminense precisa de títulos, precisa de levantar troféu, precisa de ocupar as galerias da sala de troféu lá de Laranjeiras, porque é a eternidade do Fluminense, é para isso que o Fluminense foi criado, para ser campeão, para fazer a sua torcida feliz e não apenas ficar figurando em meio de tabela, sendo eliminado na primeira fase de grupos. O Fluminense quer ser campeão e sua torcida almeja isso. Eu não sou o dono da verdade, vou dar aqui apenas uns tópicos interessantes que a diretoria poderia fazer. Recomendo que vocês coloquem nos comentários de vocês o que a diretoria precisa fazer para direcionar o Fluminense novamente no caminho dos títulos. E eu vou dar apenas aqui minha sugestão para vocês sobre o que o Fluminense precisa fazer para a gente voltar a levantar um caneco. Primeiro ponto, o Fluminense precisa de um técnico experiente que tenha jogo de cintura, principalmente para trabalhar com jogadores mais velhos do elenco. Cito Ganso, Fred e Nenê. São os líderes do elenco, são os líderes do grupo, com voz ativa, com experiência, e sabe muito bem o que aconteceu com o Oswaldo Oliveira no entreveiro com o Ganso. Então esse treinador tem que ter uma personalidade forte, um comando, principalmente um comando para segurar essas feras aí. Mas são caras até certo ponto tranquilos. Mas o treinador tem que mostrar que é ele que comanda o vestiário e ter o vestiário ao seu lado. E principalmente que esse novo treinador do Fluminense, além da sua experiência, saber lidar com os mais velhos, saber lidar com as categorias de base. Trabalhar com a garotada, subir o garoto que ele acha que está pronto, utilizar na equipe principal, ter a coragem. Somente treinador experiente, com títulos, com rodagem, tem a personalidade de pegar um garoto de 17 anos, exemplo, Kaique, colocar na equipe profissional e bancar, e fazer com que a galera jogue a favor dele e jogue junto a ele. Então, o treinador experiente é primordial. Outro ponto que eu coloquei aqui para o Fluminense voltar a ser campeão em 2021. Um vice de futebol que dê suporte e tranquilidade ao departamento de futebol. Um vice de futebol que seja do ramo, principalmente que trabalhe em parceria com o pessoal do scout, aquele pessoal que, olha, tem esse jogador aqui para lateral direita, tem esse aqui para lateral esquerda. E esse vice de futebol trabalha em parceria com o scout e trabalhe principalmente em parceria com esse treinador, esse novo treinador, que certamente será contratado no final do Campeonato Brasileiro, e que os três trabalhem em parceria na contratação e na montagem do novo elenco. Scout, novo treinador e o vice de futebol, chegando a um consenso, principalmente levando em consideração a opinião do treinador, porque é ele que vai trabalhar com essas peças, é ele que vai montar esse tabuleiro de xadrez e movimentar suas peças em busca da vitória. Ouvir sempre o treinador e dizer, quem você quer? Eu quero um lateral direito, estou precisando de um lateral esquerdo, você recomenda algum nome? Fulano, Ciclano e Beltrano, aí junto com o scout e atrás desse jogador. Principalmente, dar esse vice de futebol autonomia. O presidente tem que comandar o clube, procurar pagar o salário dos jogadores em dia, que é um outro ponto primordial que eu vou citar aqui. Botar o salário dos jogadores em dia, isso o Mário tem feito muito bem. Tem se esforçado e tem trabalhado para colocar o salário dos jogadores e tem a confiança, principalmente a confiança do elenco, de que ele vai cumprir com o que prometeu ao elenco em termos de salário. A gente viu durante o ano os acordos que ele fez com os jogadores, e os jogadores sempre topando e caminhando ao lado do presidente. É isso aí. Autonomia ao vice de futebol,
autonomia, principalmente ao treinador. O treinador precisa ter autonomia de escolher seus jogadores, de comandar, de substituir, de barrar e de escalar o time que ele bem desejar. Penúltimo ponto, utilização da base. Um time mais jovem, um time mais intenso e uma idade um pouquinho mais abaixo do que foi no ano de 2020. Por exemplo, utilização de John Kennedy, utilização do Kaique, Martinelli de titular imediato nessa equipe tricolor, Nascimento e o lateral direito Daniel. Citei esses jogadores que, na minha opinião, estão prontos para pelo menos figurarem no banco de reserva do Fluminense nesse ano de 2021. O Fluminense precisa ter um treinador, como eu falei, que trabalhe com a base. E a diretoria dar a liberdade que esses garotos subam para a equipe profissional para baixar a idade do elenco e formar o Fluminense um time mais jovem, mais intenso, com mais velocidade e com menos jogadores de 32, e 35 e 39 anos na equipe titular. Rejuvenescer o elenco é o caminho certo para a vitória. Último ponto para o Fluminense voltar a ser campeão em 2021. O Fluminense tem que priorizar campeonatos de mata-mata. É mais palpável você ser campeão no campeonato de mata-mata do que de pontos corridos. Brasileirão exige elenco grande e elenco com bons jogadores titulares e reservas. Então o Fluminense tem que focar em uma Sul-Americana, numa Libertadores ou numa Copa do Brasil. O Campeonato Carioca, que começa 10 dias após o término do Campeonato Brasileiro de 2020, o Fluminense deveria esquecer em termos de jogar com os profissionais. Utiliza o time do Angione, o Sub-23. Pega o Sub-23, disputa o Campeonato Carioca, testa alguns garotos da base, principalmente. Coloca John Kennedy para jogar o Campeonato Carioca, coloca Kaique, coloca Nascimento, coloca Martinelli, coloca o André, coloca os garotos Daniel, lateral direito, para jogar esse Campeonato Carioca, para ganhar corpo, para ganhar XP, experiência, e aí um grupo separado, os profissionais que vão disputar a Sul-Americana ou a Libertadores, fazendo uma pré-temporada com um novo treinador. Bota até o Marcão para ser o técnico da equipe no Campeonato Carioca e foca, porque certamente o Flamengo fará a mesma coisa. Vai jogar com o time reserva ou vai jogar com o time sub-20, como ele fez no último campeonato, e depois entra a equipe profissional. Focar principalmente na Sul-Americana, porque o que eu tenho visto aqui, que para uma pré-Libertadores, o Fluminense tem uma chance de 16% para chegar numa pré-Libertadores. Ele está no G7 agora nesse momento, e nesse momento a pré-Libertadores comporta um G7. Então, show de bola. Mas a porcentagem para o Fluminense chegar nessa pré-Libertadores é de apenas 16%. Mas já na Sul-Americana, o Fluminense está muito perto de uma vaga na Sul-Americana. Tem 79% de chance para chegar na Sul-Americana. A maioria dos clubes que chegaram numa Sul-Americana chegaram com 46 ou 47 pontos. Nesse momento o Fluminense tem 40 pontos. Então está muito próximo de conseguir uma vaga na Sul-Americana. Restam 11 jogos na competição e 33 pontos a serem disputados. Então não tem como o Fluminense perder essa vaga na Sul-Americana. E caso o Fluminense não consiga uma Libertadores e sim uma vaga na Sul-Americana, toda a direção deve ser dada, todo o foco, todo o cuidado e toda a direção, o planejamento deve ser voltada para essa Copa Sul-Americana, que é um título internacional que nós não temos, mas primeiramente priorizar campeonatos que sejam possíveis de se conquistar, porque o Fluminense vive de títulos, de conquistas e de glórias. Este é o nosso DNA. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, conto sempre com vocês. Lembrando, nossa live hoje, domingo, às 22 horas, eu, Andréia e o sonoplasta Sansão, aguardamos vocês. Até a live, às 10 horas, um beijão no coração de cada um. Fui!